Hoje vamos mergulhar na ciência e até na filosofia para tentar entender por que a gente vive num estado quase constante de distração. Por que nosso cérebro parece que está sempre lutando contra o nosso foco? Já parou para notar como isso é comum? A gente vive num mundo que não para de mandar estímulo, e na hora de sentar e pensar de verdade, de se aprofundar em alguma coisa, nossa, parece um cansaço, um esforço gigantesco. É como se o nosso cérebro quisesse fazer qualquer outra coisa, menos se concentrar numa tarefa que exige um pouquinho mais de trabalho. E olha que interessante essa história. Um professor de filosofia reparou numa coisa curiosa. Quando ele tirava os celulares dos alunos, eles não só tinham dificuldade de prestar atenção, eles simplesmente dormiam. Isso aí, pegavam no sono. E essa observação foi o ponto de partida para investigar mais a fundo. Por que será que, quando a gente é forçado a focar, sem a distração fácil de uma tela, a reação do cérebro é quase que desligar? Parece uma rebeldia contra o pensamento profundo. Bom, a primeira parte dessa resposta está na forma como a gente se enxerga. Muitas vezes a gente acha que sabe muito mais do que realmente sabe, e isso acaba sendo uma barreira para a gente se esforçar e aprender de verdade. A psicologia tem um nome para isso. É o famoso efeito Dunning-Kruger. A ideia é a seguinte: um pinguinho de conhecimento pode levar um pico enorme de confiança. Sabe como é, né? Aquela pessoa que vê uns vídeos na internet e de repente já se acha especialista no assunto, pronta para debater com quem estuda aquilo há anos. E o mais curioso é que essa ideia não é nova. Os filósofos da antiguidade já tinham sacado isso. Aquela famosa frase do Sócrates, só sei que nada sei, não é falsa modéstia não, é o reconhecimento de que o primeiro passo para o conhecimento de verdade é ter a humildade de admitir a própria ignorância. O efeito Dunning-Kruger mostra justamente isso. Conforme alguém vai aprendendo de verdade sobre um tema, a confiança, curiosamente, até cai um pouco. E por quê? Porque a pessoa começa a enxergar o tamanho do iceberg que tem debaixo da superfície. Quanto mais se sabe, mais claro fica o tanto de coisa que ainda falta descobrir. Ok, agora vamos na psicologia para a neurociência. Vamos ver como a própria estrutura do nosso cérebro já cria uma batalha interna pelo controle. Não é só uma questão de força de vontade, é biológico mesmo. Então a teoria diz que nosso cérebro evoluiu em camadas. Lá na base a gente tem o cérebro reptiliano, focado só no básico, instinto, sobrevivência. Depois veio o sistema límbico, que é o centro das nossas emoções, dos laços sociais. E por último, a camada mais nova e sofisticada, o neocórtex, que é onde mora a nossa razão, a lógica. E é aí que mora o conflito. Uma verdadeira guerra interna. De um lado estão os nossos impulsos mais primitivos, querendo recompensa agora, querendo fugir de qualquer desconforto. Do outro lado está o nosso córtex pré-frontal, a parte racional, tentando fazer a gente pensar no futuro, estudar para a prova, trabalhar no projeto, adiar a gratificação. É um cabo de guerra constante. E aqui vem um dado que ilustra perfeitamente esse desafio. O nosso córtex pré-frontal, que é tipo o CEO do cérebro, o responsável por frear os impulsos, só termina de amadurecer lá pelos 25 anos de idade. Isso ajuda a entender muita coisa, né? Tipo a impulsividade na adolescência, a parte do cérebro que funciona como freio ainda está literalmente em obras. O ponto é que esse conflito interno que a gente tem é explorado, e muito, pela tecnologia moderna. E a arma usada é uma substância química super poderosa, que é projetada para manter a gente engajado a todo custo. Essa substância é a dopamina. Ela é basicamente um mecanismo de sobrevivência. Nosso cérebro libera a dopamina para recompensar ações que ajudam a gente a sobreviver, tipo achar comida. E isso cria um ciclo de motivação muito forte para manter a gente vivo. Não é só sobre o prazer em si, mas sobre a expectativa de ter aquele prazer. Só que tem um problema. Nosso cérebro não evoluiu para lidar com as recompensas constantes e que não exigem esforço nenhum que a gente tem hoje. Likes em rede social, vídeos curtos que não acabam mais, comida ultraprocessada. Tudo isso sequestra o nosso sistema de recompensa, dando uma sensação de prazer imensa por quase nenhum trabalho. E isso acaba criando um ciclo vicioso. A gente tem um pico gigante de prazer, que é seguido por uma queda brusca que nos deixa piores do que antes, e para fugir desse mal-estar, o que a gente faz? Busca outro pico de dopamina. Com o tempo, o nosso nível normal de bem-estar vai caindo e a gente precisa de estímulos cada vez maiores só para se sentir bem. Então, se a nossa biologia está sendo explorada desse jeito, o que a gente pode fazer? Como lutar contra isso? A resposta, por incrível que pareça, é antiga, vem lá da filosofia.
O primeiro passo é reconhecer que a gente pode estar preso numa ilusão de prazer. O Platão nos deu uma metáfora que é perfeita para o nosso dilema de hoje. A gente vive como se estivesse acorrentado dentro de uma caverna, olhando para as sombras projetadas na parede da nossa tela e acreditando que aqueles likes, aqueles vídeos, aqueles prazeres fáceis são a realidade, são a verdadeira fonte da felicidade. Sair dessa caverna é desconfortável. Aprender de verdade, crescer, tudo isso exige esforço e no começo pode até doer um pouco. É como os olhos do prisioneiro que saem da escuridão e precisam se acostumar com a luz do sol. Como disse o Camus, pensar de verdade, questionar o que a gente acredita, é algo que perturba, que atormenta, mas é o único caminho para a liberdade. A solução, então, não é zerar a dopamina, mas sim reeducar o nosso cérebro. Quando a gente escolhe fazer algo que exige esforço em vez de algo fácil, a gente está fortalecendo o nosso cérebro racional. É como malhar um músculo. Toda vez que a gente adia uma recompensa imediata para fazer algo difícil, mas que tem significado, a gente está treinando o nosso córtex pré-frontal para ter mais controle. No fim das contas, o caminho para um bem-estar genuíno não é sobre achar o próximo prazer fácil e rápido. A verdadeira questão é: existe a coragem de encarar o desconforto do crescimento, de desligar um pouco as sombras na parede e começar essa jornada, que é difícil sim, mas muito mais recompensadora, em direção à luz?